Boa noite, pessoal. Tudo bom por aí? Boa noite. Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa disciplina de resistência dos materiais. De resistência dos materiais 2. Compartilhar minha tela com vocês aqui um minutinho. Beleza. Vocês estão vendo minha tela aí com a apresentação? Ok. Beleza. Bueno, então, pessoal, sou o professor Leonardo. Tá aí o meu e-mail para contato. A gente vai trabalhar junto essa disciplina aí de resistência dos materiais 2. É uma disciplina bem voltada ao cálculo, né? Ela, basicamente, a disciplina inteira, a gente não tem uma questão teórica, por exemplo, para lidar. A maioria a gente vai passar só fazendo cálculo aqui. Um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Ligação ali. Bom, pessoal, desculpa aí. O telefone aqui acabou me atrapalhando. Então, pessoal, a gente vai tratar aqui da resistência dos materiais 2, né? É uma disciplina muito voltada ao cálculo. Quem tem apreço aí pela matemática e pela física vai se dar muito bem, mas e quem não tem, a gente vai desmistificar essa disciplina ao longo desse mês aí que a gente tem. Vamos lá, então. Bom, pessoal, o principal objetivo aí da disciplina, né, é abordar alguns conceitos envolvidos na disciplina de resistência dos materiais, de modo que eu consiga proporcionar para vocês um certo conhecimento que quando vocês terminarem essa disciplina, pelo menos vocês saibam os principais fenômenos envolvidos, né? Quando a gente fala da mecânica dos sólidos, como que um sólido se comporta quando ele é sujeito a um esforço, né? Independente da natureza do esforço. Acho que basicamente aqui a gente vai ver cisalhamento e flexão, principalmente vigas. A gente vai abordar vigas e eixos estáticos, né? A gente ainda não está falando de materiais com movimento, animados de movimento. A gente aqui está lidando com sólidos estáticos, né? Barras, vigas, mais essas estruturas assim que a gente vai abordar aqui. Me apresentando novamente, eu sou o Leonardo. Pode me chamar de Léo aí, quem quiser. Fiquem à vontade, não precisa tanta cerimônia. Eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho mestrado também. Minha área de pesquisa de trabalho eu trabalho com engenharia de superfícies, né? Que é mais uma parte da engenharia que estuda superfícies em contato, fenômenos envolvidos como atrito, desgaste, lubrificação também. Mas eu também já trabalhei com a disciplina de resistência dos materiais. Então, acredito assim que a gente vai conseguir lidar bem com essa disciplina aí. Pessoal, no que diz respeito aos critérios de avaliação, eu já queria abordar isso com vocês desde o início, para a gente ficar aí com um plano bem firme, bem sólido, né? Para depois a gente não perder tempo com essas coisas. A gente não tem muitos encontros, o material é muito extenso. Se vocês pegarem a apostila lá, tem 100 páginas. E se eu mostrar para vocês aqui
o que eu uso como referência aqui, deve ter umas 700 páginas. Fácilzinho. Então, né, a gente vai, na medida do possível, a gente vai tentar varrer os principais tópicos. Então, já é importante a gente definir. Pô, isso... Rapaz. Então, o que eu pensei, pessoal? Até vocês, na hora de opinar, é agora, né? Eu pensei que a gente poderia fazer aí 2 provas ao longo desse módulo, né? Uma prova pegando ali mais metade do conteúdo, né? E depois, lá no final, a gente faz outra prova já pegando uma parte mais pesada do conteúdo. Eu poderia dar uma prova só para vocês lá no final, que daí a gente teria mais uma aula, mas eu acho mais adequado para a gente conseguir ter uma nota melhor e até mesmo conseguir se recuperar se a gente for mal na primeira, né? A gente ter 2 provas. Então, aí, mais, ou eu dou um trabalho é uma prova. O importante é que eu acredito que vai ter 2 avaliações que vão corresponder a 80% da nossa nota. Então, o que vocês acham aí, pessoal? Da gente fazer assim, eu vou propor para vocês um trabalho, né, e uma prova. Ambos, né, pelo menos o trabalho, vocês aí vão ter o horário da aula para fazer. Vocês podem se juntar para fazer. Claro, cada um entrega o seu individual, mas a minha ideia é já dar um trabalho para vocês na semana que vem. E aí vocês façam no horário de aula. E aí depois, lá no final, na nossa última aula, vocês vão fazer uma prova. Aí, se alguém quiser... A princípio vai ser isso aí. Se alguém quiser opinar aí, dar alguma sugestão, fique à vontade, pessoal. Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Por mim, Beleza. tranquilo sim também. E assim, pessoal, outra questão também. Vocês preferem que a prova ela seja no horário da aula ou que... Porque assim, ó, se for no horário da aula, eu fico aqui com vocês, né? A gente tem aí 2 horas de atendimento semanais também que a gente pode transferir para o horário da prova. Então, a gente ficaria aí cerca de 4 horas para resolver a prova em algum dia que a gente definir. E aí eu fico junto com vocês aqui, né? Mas eu posso fazer assim também, ó, dou a prova para vocês, vocês fiquem aí fazendo fim de semana e me entregam na segunda, por exemplo. Mas aí eu não vou dar apoio, entendeu? Não é nem porque eu não queira, porque tem outras coisas também, né? Tenho, tem outras coisas, tem outras atividades profissionais também. Aí fica a critério de vocês. Agora, na disciplina de processos de fabricação, a gente fez de tal forma que a gente tinha aí 4 horas para resolver a prova. Aqui todo mundo se saiu muito bem. Não, não tivemos do que reclamar. Mas também, às vezes o cara está cansado, né? Prefere ficar ali o final de semana trabalhando na prova. Então, alguém quer dar uma opinião aí, pessoal? O que vocês acham? Fazer em aula, eu acho, né? Fica mais adequado, né? Tu consegue nos ajudar, porque é muito cálculo, né? Pô, E demais, muita, cara. muita Demais. fórmula, né? Até minha... Não, fórmula eu coloco na prova, nem esquento, cara. Não, mas Eu sou contra decorar fórmula. Eu andei Ah, olhando o material, é demais, bastante cara. cálculo É ali. pesado, cara. O Pesado ali cara os pode se cálculos aí. embananar ali. Eu acho que Aí pode... como essa disciplina tem bastante cálculo, seria melhor em aula ali, para dar um Beleza, apoio. então. Então vamos estabelecer Linha. assim, lá no último dia a gente vai fazer uma prova que vai ser dessa forma. A gente vai ter 4 horas para fazer aqui em sala de aula. Aí a gente vai das 7 às 11 horas. Vamos pegado junto aqui. Beleza, galera? E outra coisa que eu gosto de propor também é exercícios, pessoal. Mais ou menos assim, ó. Ou talvez uma vez por aula vocês vão ter um exercício para fazer.
Coisa simples, galera, só para vocês ir trabalhando o conteúdo ao longo do... Conforme a gente vê, né? Não é todos os dias que a gente vai ver, porque o conteúdo é pesado, que a gente vai ter exercícios no caso, porque o conteúdo é muito pesado, então vai ter dias que não vai dar nem tempo. Mas na medida do possível, eu quero que vocês resolvam os exercícios. E uma coisa que é muito importante, galera, a matéria, a parte mais básica dessa matéria é a que mais dá problema. Então a gente tem que sair daqui, né, dessa parte inicial com a parte inicial bem sólida mesmo, porque é aqui que a gente erra. Depois é só aplicação de fórmula. Tu tem a fórmula, tu tem os números, deu. Faz a questão. Mas aqui agora a gente precisa pensar, a gente vai precisar fazer esses exercícios, porque essa parte básica é o que a gente mais erra. Bueno, então, galera, vamos lá. Aqui está o nosso cronograma. A gente vai ter aí 20 encontros. Vai dar esse mês de agosto aí. Mais ou menos. Tentei separar o conteúdo para... Aí, mais ou menos, né? Não vai ser bem desse jeito. Vai ser só para nos dar um norte aí como é que vai ser. Depois eu mando para vocês isso aqui, se vocês quiserem, o cronograma. E a ideia, pessoal, é que semana que vem, segunda-feira, a gente tem um trabalho. Por quê? Porque é muito importante que a gente trabalhe essa parte básica que eu falei para vocês, que é uma parte mais voltada às propriedades geométricas das vigas, que a gente vai abordar aqui. Das vigas, das seções, enfim, dos objetos, dos elementos que nós vamos ver aqui. Vai ter uma duração aí de 40 horas, né? Aproximadamente isso, 40 horas. Aqui segue o cronograma. Olha como tem matéria, gente. Meu Deus. Mas a gente vai dar conta. E a gente vai ver que isso aqui não é tão difícil como a gente pensa. Então, galera, alguém tem alguma pergunta aí? Tem alguma sugestão para nossa disciplina? Ou podemos tocar o conteúdo aí? Bora, vamos embora. Vamos embora, então. E, galera, assim, antes de começar, eu sou muito tranquilo, galera. Muito, muito mesmo. A outra disciplina que eu dei, a gente se deu muito bem, porque eu acho que a gente está aqui para aprender, inclusive eu, e vou aprender com vocês também. Então, tudo que é coisa que vocês estiverem desconfiando, que esteja errado, vocês me questionem mesmo, apontem ele, ó, tá errado, eu acho que é desse jeito, não é bem assim. Então, não sintam-se aí acanhados às vezes o cara fica envergonhado, né? E para mim isso aqui é uma troca, né? Eu também estou aprendendo, vocês também. Então, não se acanhem. Pode chamar, questionar. A gente está aqui para isso. Sempre que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E aí muitas vezes também eu não vou saber responder para vocês as coisas, mas na medida do possível eu vou tentar esclarecer as coisas numa outra oportunidade, em outra aula. Bueno, galera, sem mais delongas aqui, vamos abordar nosso conteúdo, onde lá na apostila nós começamos falando das propriedades de áreas planas. Se eu não me engano, está mais ou menos assim, lá na apostila. Essa parte inicial é uma parte mais geométrica, que eu falei para vocês que é bem importante. A gente tem que sair daqui com isso aí mais que claro, né? Então, se atentem aí, pessoal. E aqui a gente vai começar inicialmente, né, pelo momento estático da área. E a gente agora vai entender o que é esse negócio aí, pessoal, né? Acredito que vocês já tenham uma base aí de mecânica 1. Então, se eu falar alguma coisa que vocês não saibam, né, que eu acredito que vocês tenham visto lá, vocês peguem o grito aí que a gente dá um jeito de explicar. Então, galera, começando aí pelo momento estático de área, o qual ele também é chamado de momento de primeira ordem. Às vezes na bibliografia vocês vão pegar alguma coisa assim,
mencionando o momento de primeira ordem, mas nada mais é do que o momento estático da área. Então, né, o momento estático de área, ele nada mais mede, né, do que a ação da distribuição da massa de um corpo. Né? A massa é o que a gente mede em quilogramas lá, pessoal, não se esqueça. Então, né, pessoal, a gente pode dizer que esse momento estático, ele é semelhante ao momento de uma força, né? Mas nesse caso aqui, no momento estático de área, nós temos que essa força, ela não é uma força externa, como nos casos mais comuns. Ela é a força do próprio corpo, é a massa do próprio corpo, né? E na verdade, pessoal, o que nos interessa aqui são as áreas, né? Ou a área do elemento que a gente está estudando, que a gente está trabalhando. Então, o momento estático ele é uma propriedade de uma área, digamos assim, né? Porque a gente tem uma área aqui e essa área ela tem uma massa distribuída nela, né? Como essa massa ela é distribuída uniformemente por essa área aqui, a gente pode fazer o estudo das áreas, né? Que vai ser alguma coisa análoga aí ao estudo das massas, a ação das massas sobre esse elemento, na verdade. Né? Mas onde que a gente utiliza, né, o momento estático da área? Como é que a gente, para que serve esse negócio, né? Às vezes a gente faz as coisas e não sabe nem para que serve. E o momento estático de área, pessoal, ele é bem confuso. Para vocês terem uma ideia, ele é medido em metro cúbico, né, que é uma unidade de volume, né, no sistema internacional, mas ele não é um volume, não é um volume que a gente está medindo, né? A gente não sabe, ele não tem uma representação física muito adequada, assim. Ninguém sabe explicar muito bem o que que é. Mas a gente utiliza muito o momento estático da área para calcular as tensões de cisalhamento. As tensões de cisalhamento, pessoal, são aquelas tensões que têm a tendência a cortar um material, por exemplo, são forças cortantes, né? A gente tem tensões aí de flexão, esforços de flexão, e nós temos também esforços de cisalhamento. A flexão, ela tende, né, a fletar, a dobrar, assim, ó, uma viga. Já uma tensão de cisalhamento, não, ela tende a cortar. É como se fosse um esforço cortante aqui. A gente colocasse uma tesoura aqui, por exemplo, né? Um lado tende a se opor ao outro e cortar. E o momento estático da área, ele é simplesmente usado como como um dado de entrada lá no cálculo das tensões de cisalhamento, dos esforços de cisalhamento. E é só para, assim, falando bem a real para vocês, é para isso que a gente vai utilizar, só para isso, né? A gente pode utilizar para calcular o centroide, mas eu vou mostrar para vocês mais adiante, mas eu acho que a gente não vai fazer nenhuma conta desse tipo. Talvez como exemplo, né? Mas depois lá nos cálculos mesmos que vão exigir mais da gente, a gente não vai precisar tanto do centroide lá, não. Pelo menos não por essa técnica aqui. Mas então, pessoal, na verdade, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui do momento estático da área, ele vai medir, né, a ação da distribuição da massa. Ponto. É isso que eu quero que vocês tenham em mente agora. Bom, mas então, né, pessoal, como que a gente calcula o momento estático de área para um corpo, né? Como é que a gente faz essas contas aí? Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Bom, aqui a gente já vai começar com um exemplo, pessoal. Primeiro, deixa eu voltar aqui. Lá na apostila a gente tem, né, essa ilustração aqui e essas fórmulas. E até eu coloquei ali, né, o momento estático de área é igual ao produto da área do elemento, ou seja, o produto dessa área aqui. Imaginemos que aqui a gente tem um elemento, né, pessoal? Uma seção transversal de uma barra quadrada, por exemplo, né? A gente vai dizer que o momento estático de área, que é representado aqui por ms, ele vai ser o produto da área desse elemento, ou seja, é base vezes altura aqui, né? Base vezes altura,
multiplicado pela nossa distância de referência. O que é essa distância de referência, pessoal? É a distância entre a referência que a gente estabeleceu, que geralmente é o eixo neutro de uma seção transversal, né? Ou seja, onde passa o centroide de uma seção transversal, até o centroide. Essa distância, né, vai ser do eixo neutro até o centroide do elemento que a gente está estudando, que a gente está analisando, né? E vai ser essa multiplicação. Então, vai ser a área, base vezes a altura, que multiplica a distância entre a nossa referência e o centroide do elemento que a gente está estudando, que é, nesse caso aqui, vai ser o H sobre 2, olha. Aí, substituindo aqui, base vezes a altura no A aqui, a gente vai ter essa equação. Bom, mas assim tá muito simples, pessoal. Isso aqui tá lá na apostila. E eu achei muito simples. E eu fiquei pensando, acho que a gente pode trabalhar isso aqui de um jeito um pouco melhor. Então, pessoal, eu acho que nada mais importante que tudo que envolve matemática, a gente tem que trabalhar no braço, né? Não só deixar no campo abstrato lá na mente da gente. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Primeiro, pessoal, eu quero perguntar para vocês, todo mundo sabe o que é uma viga, né? Todo mundo sabe o que é uma viga, beleza. Para quem não sabe, imagine um trilho de trem, por exemplo. Né? Um trilho de trem é uma barra comprida, ele tem uma seção meio estranha lá, mas agora eu quero que vocês imaginem que ele tem uma seção quadrada, que a gente foi lá, deu um corte nele, a gente olhou a barra assim, e ela é quadrada. Né, pessoal? Isso é uma viga metálica, né? Quando a gente está falando em propriedades de áreas planas, a gente está falando das propriedades envolvidas nessa seção que a gente deu o corte. Por exemplo, num trilho de trem, numa viga, na construção civil, que a gente vai lá, tem muitas vigas metálicas, né? Tem estruturas metálicas aí, né? Quem já trabalha aí com mecânica sabe muito bem, né? Tem N estruturas metálicas aí, e aquilo tudo é composto por vigas, né, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer o estudo, né? Vai calcular esse momento estático de área para alguns pontos em uma viga, né? Primeiro, pessoal, outra questão que eu quero perguntar para vocês. Todo mundo sabe o que é um centroide? Não? Bom, pessoal, eu quero que vocês imaginem assim, ó. Imaginem aqui essa seção, né? A gente tem o nosso trilho de trem lá, a nossa viga, que ela tem uma seção quadrada. Agora eu quero que tu imagine a seguinte coisa aqui, ó. Imagine se a gente passar um risco aqui no meio. A gente passou um risco aqui no meio dessa seção. E o centroide, ele vai estar posicionado de tal forma que a área que ficou acima, né, desse risco seja igual à área que ficou embaixo. O centroide é isso aí, ele está localizado bem no meio aqui, ó, de forma que a parte superior, a área da parte superior, né, seja igual à área da parte inferior. Então o centroide ele está localizado bem no meio. A gente está falando isso aqui para essa direção, né, vertical. Mas a gente pode pensar da seguinte forma, olhando aqui, ó, na horizontal, né? Se a gente tivesse traçado um risco aqui na vertical, né, a gente também teria que essa área aqui seria essa mesma área aqui, né? Quando somadas ou quando subtraídas ali, elas se anulariam. Então, o centroide, pessoal, ele nada mais divide aqui um corpo, no caso que essa área ela fique distribuída, né? Que quando tu fizesse a subtração, elas se anulariam. Nada mais é para dizer que é algum lugar lá daquela seção que está bem no centro. Algum ponto bem no centro, alguma linha bem no centro. Isso que é o centroide. Que quando a gente olha, a gente tem a mesma área para cima e tem a mesma área para baixo. Esse é o centroide. Bom, a partir desse ponto,
Acho que a gente já tirou aí algumas dúvidas importantes, né? Tendo esses conceitos em mente, pessoal. Não sei se vocês já viram isso em Mecânica 1, né? Mas não são conceitos muito difíceis de entender também, quando a gente fala com clareza assim. Então, pessoal, vamos calcular esse negócio? Vamos ver como é que calcula o momento estático da área? Então, vamos lá. Digamos que nós tenhamos, assim, pessoal, essa seção transversal aí que eu mostrei para vocês. Essa primeira aqui, ó, né? A gente foi lá, pegou nossa viga, deu um corte, olhou ela assim de lado e a gente está vendo essa seção aqui, ó, que está nessa cor aqui, né? Então, a gente vai calcular aqui, a gente vai determinar como que a gente calcula o momento estático de área para os pontos aí que estão denotados nessa figura como pontos A e B, de tal forma que a gente tem aí uma peça, ou melhor, uma seção, que ela tem essa dimensão, aqui essas dimensões, 100 milímetros de base e 125 milímetros de altura. Aí a gente pensou, não, vamos calcular aí o momento estático da área para 2 pontos, para o ponto A e para o ponto B, né? Primeiro eu vou fazer o do ponto B e depois vocês vão... Não. Eu vou fazer o do ponto A e vocês vão fazer o do ponto B depois no fim da aula. Então, pessoal, a gente tem essa seção aí, né? A gente tem essa geometria retangular. Vamos ver agora como é que a gente calcula o momento estático de área para esses pontos, né? Então, ali, pessoal, primeira coisa. Aqui, ó, vamos olhar nesse lado aqui, ó. A gente vê, né, que o ponto A ele está localizado a uma distância de 50 milímetros ali da nossa extremidade superior da seção, né? Que é essa daqui. O ponto A está aqui, ó. A distância do ponto A para essa extremidade superior aqui é 50 milímetros. Eu estou dando para vocês esse valor, né? Mas se fosse, por exemplo, lá na prática, em campo, vocês pegam um paquímetro, pegam algum instrumento de medição, uma régua, e meçam isso aqui, né? Se vocês querem fazer isso lá, vocês mesmos. É só a gente pegar uma régua e medir ali, né? Um instrumento de medição. Beleza. A gente foi lá, mediu. Essa distância aqui do ponto A para a extremidade deu 50 milímetros. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que o momento estático, ele é sempre calculado, né? É sempre em relação à linha neutra do corpo. Mas o que é a linha neutra, né, pessoal? Outro conceito aí que talvez a gente não saiba, não tenha visto. A linha neutra nada mais é do que um eixo horizontal que passa pelo centroide da peça. Dessa forma, pessoal, nossa linha neutra vai passar bem no meio da peça, né? Por quê? Porque a nossa peça ela é simétrica, como a gente viu, né? Ou seja, né, se a gente colocar aqui, vir aqui e observar o centroide, essa área de cima aqui é igual à área de baixo, né? Então, se a gente subtrair essa área superior menos dessa área inferior aqui que está abaixo do centroide, não vai dar zero? Vai dar zero. Então, aí nós temos uma seção simétrica, né? A geometria é simétrica. Então, a nossa linha neutra, que é uma linha horizontal que passa pelo centroide da peça, vai ficar posicionada bem no meio. Aqui, ó, que eu coloquei como LN. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos lá localizar o eixo neutro desse corpo. Onde que ele está? Em cima do centroide, né? É uma linha horizontal acima do centroide. Ponto. Então, aqui vocês já estão vendo o seguinte. Vocês têm que saber aqui que é muito importante. O que é o centroide, né? Vocês têm que saber, porque se vocês chegam lá na hora do cálculo e erram aqui a posição do centroide, vocês vão errar todos os outros cálculos. Porque aí o que eu estou falando é que essa parte, pessoal, ela é mais importante do que os cálculos lá, aquelas fórmulas complexas em si. Se a gente souber interpretar essa parte inicial, a gente resolve qualquer coisa. Que depois é só aplicação de fórmula. Então, né, sabendo isso, a posição do centroide, a gente sabe que o eixo neutro passa sobre o centroide. Beleza. A gente estabeleceu a nossa linha neutra aqui. Estabelecemos a posição dela. E agora, o que a gente vai fazer?
né? Então, determinando, né, a posição dessa linha neutra, nós podemos agora partir, né, para determinar o momento estático dessa área, dos pontos A e B. Inicialmente, eu vou fazer aqui para vocês do ponto A, e depois, né, talvez a gente faça junto ainda do ponto B, mas a ideia é que vocês façam depois sozinhos, né? Só que, antes de tudo ainda, né, antes de começar, a gente precisa ver onde que o nosso ponto de interesse está localizado. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Onde que o nosso ponto está com relação à linha neutra? Por quê? Eu não sei se vocês notaram, mas o nosso ponto A, ele está posicionado de tal forma que ele está acima da linha neutra, né? Dessa linha neutra aqui. E o nosso ponto B, ele está localizado abaixo. Então, a gente pensa aí, será que o procedimento é o mesmo? Bom, é isso que a gente vai ver, né? Aí você já vê. Outra coisa que é muito importante também, esse conceito, imagina se a gente troca um conceito desse aí, a gente também acaba errando toda a questão, né? Então, vamos lá. Onde é que está o nosso ponto de interesse? Começando pelo ponto A, está acima da linha neutra. Beleza. Ali no ponto A, a gente percebe, né, que ele está posicionado acima da linha neutra. E isso é muito importante, pessoal, a gente saber onde que ele está localizado, né? Porque o momento estático de área, pessoal, ele é aplicado, ou seja, ele se aplica de tal forma que ele é constante em uma linha, ao longo de uma linha aqui horizontal. Então, pessoal, não importa, a gente pode pegar aqui, ó, todos os pontos que estão aqui nessa linha azul, ó, que passa por cima do ponto A. Em todos os pontos aqui que estão do lado, ou seja, estão abaixo dessa linha azul, né, o momento estático de área ele vai ser o mesmo. Então, o momento estático de área, ele é constante aqui nessa linha azul. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, o momento estático de área, ele é constante ao longo de uma linha horizontal, né? Coincidentemente, o ponto A, né, ele está lá. Se a gente tivesse outro ponto aqui, que também estivesse sobre essa linha azul, ele também teria o mesmo momento estático de área do que o ponto A. Mas agora um ponto aqui, ó, que está nessa região aqui, onde não está a linha azul, não, aí ele vai ter outro momento estático de área que não vai ter nada a ver com esse do ponto A aqui. Então, agora a gente sabe, né, que ao longo daquela linha ali, daquela linha azul, nós temos um momento estático de área constante. Beleza. Agora a gente já pode dar continuidade nos nossos cálculos também. É mais uma coisa que a gente viu. Então, pessoal, aqui vai um conceito fundamental, galera. Como esse ponto, né, ele está acima da linha neutra, ali, como a gente viu, o ponto A, ele está acima da linha neutra, né, a gente tem que saber entender o que é a área de influência, pessoal. Prestem atenção nisso aqui. Porque lá na fórmula, né, aqui eu vou voltar aqui para vocês, essa fórmula aqui, né, a gente vê que vai uma área, né? Então, quando a gente estiver fazendo o ponto A aqui, que área que eu vou utilizar para calcular o momento estático de área? Qual vai ser a minha área de influência? Aqui a gente vai ter duas áreas de influência, pessoal. Primeiro, no ponto A, preste atenção nisso. No ponto A, como ele está acima da linha neutra, né? A área de influência, a área que a gente vai colocar na fórmula, é a área que está acima do ponto A. Ou seja, é toda essa área aqui, ó. Essa areazinha aqui. Quando a gente está falando do ponto B, né? A gente está falando dessa área aqui, ó, que está abaixo do ponto B. Por quê? Porque o ponto B está abaixo da linha neutra. Então, de novo, pessoal, a área de interesse no ponto A é essa daqui, que está acima do ponto A. Por quê? Porque ele está acima da linha neutra. Se é um ponto que está abaixo da linha neutra, a área de influência ou a nossa área de interesse vai ser a área que está abaixo do ponto. Por exemplo, o ponto B é a área que está abaixo do ponto B. Agora, aqui no próximo slide, acho que a gente tem a ilustração, né?
Então, como a gente vê aqui nessa ilustração, a área em azul é a nossa área de interesse, né? Por quê? Porque o nosso ponto A, ele está acima da linha neutra. É só por isso. Né? A gente está aqui em cima da linha neutra, então a nossa área de interesse ela vai estar acima do ponto A. Beleza. Entendido isso, a gente pode dar sequência. Aqui só para a gente retomar, eu coloquei a nossa equação de novo, onde esse A é a nossa área de interesse, ou nossa área de influência, né? Por exemplo, pessoal, imaginem assim, ó, se o nosso ponto A tivesse bem aqui, ó, bem em cima do eixo neutro, da linha neutra, qual seria a nossa área de interesse aqui? Vou voltar de novo. É toda a área que está acima do ponto, né, do ponto que a gente está estudando. Se o nosso ponto tivesse posicionado bem aqui no meio, a nossa área de interesse é toda a área que está acima. Então, ia ser toda essa área aqui, ó. Como a gente está subindo aqui, ó, a gente vai subindo, a nossa área de influência vai diminuindo. Até um ponto que lá na extremidade da peça, lá na seção na parte superior da seção superior, se a gente for observar, se o nosso ponto estiver bem aqui, ó, na beirada, que área que a gente vai ter acima desse ponto? Não existe área aqui, né? Não existe área dessa viga em cima, aqui em cima, se o ponto estivesse bem aqui na borda. Então, pessoal, esse é um conceito muito importante. Por quê? Porque a gente já tem que ter em mente que o nosso momento estático de área máximo vai estar localizado aqui, ó, em cima do eixo neutro, né? Quando o ponto estiver aqui, ó, em cima da linha neutra, e ele vai ser mínimo quando o ponto estiver localizado na extremidade, seja ela superior ou seja ela inferior, né? Porque aqui tu não tem nenhuma área abaixo e aqui tu não tem nenhuma área acima, se teu ponto estivesse aqui. Então, pessoal, é comum a gente ver questões desse tipo. Aí, se a gente vai ver, buscar na bibliografia, vocês vão ver muitas questões aí, pegadinhas, que o pessoal coloca, que o ponto está aqui, ó. Ah, calcula lá o momento estático de área. Como assim, cara? Não tem nada aqui em cima. Então, tu já chega botando para torar um zero aqui, que não tem área nenhuma, cara. Nem precisa perder tempo. Olha, já vi muita gente se enrolando com esse negócio aí. Beleza, pessoal? Então, a gente vai calcular o momento estático. Na verdade, né, a gente vai calcular, vai representar o momento estático como ms ali, conforme eu falei para vocês. E ele vai ser o produto dessa área de influência que a gente acabou de falar, né? Vai ser o produto dessa área de influência, que, como a gente viu, pode ser a área de cima ou a área de baixo do ponto, multiplicado por essa distância d. Mas agora, o que é essa distância d, cara? O que é esse negócio aí? Essa distância d, pessoal, ela é um pouquinho mais difícil de entender. Mas eu vou tentar aqui sintetizar para vocês de uma forma bem simples. Né? Ela é a distância, né? Ela é a distância da linha neutra, da seção toda, dessa linha neutra aqui que a gente colocou inicialmente, até a outra linha neutra, que é dessa área de influência. Ou seja, você se lembra, né? A gente tem uma área aqui que é superior ao nosso ponto, né, de interesse, ou seja, que é chamada de área de influência, né? Ela também tem um centroide. Vocês não acham? Se a gente pegasse aqui, ó, só essa parte que está em azul e olhasse ela separadamente, ela também tem um centroide, né? Ela tem um ponto lá nela que de tal forma que ele seja que ele fica localizado, né? Que a área superior aqui seja igual à área inferior. Então ele tem um ponto lá de equilíbrio no centro dele. Né? Então a distância desse ponto de equilíbrio dessa área que influencia nos cálculos, né? A área de influência até o eixo neutro é o que é o nosso D aqui. É essa distância. Ela é um pouquinho mais chata, pessoal. Às vezes ela fica bem complicada.
quando a gente tem figuras mais complexas aqui. Inicialmente a gente está vendo só uma seção retangular. Eu particularmente não quero fugir muito das seções retangulares e das circulares, né? É o que a gente mais vê aí. Tem algumas vigas em T também, talvez a gente vê alguma coisa. Mas antes de prosseguir, pessoal, eu quero perguntar aí, vocês estão entendendo aqui, vocês entenderam o que é esse D? Vamos ver se tem a outra aqui, ó. Ah, aqui nessa outra ilustração tem, ó. O D é essa linha vermelha aqui, ó. O comprimento dessa linha vermelha. Essa linha preta aqui é a linha neutra, né, da seção como um todo, lá, quando a gente estabeleceu lá no início. Ela passa em cima do centroide da seção inteira, né? E esse outro ponto aqui vermelho, ó, que está ali na área acoplada, a área que está em cima do ponto A, ela determina ali o centroide, né, daquela área. Então, essa distância D, ela vai ser a distância da linha neutra da seção como um todo, que é essa preta, até o centroide daquela área que influencia, a área de influência. Pessoal, quem é que não entendeu aí? Se não entendeu, pergunta, galera. Beleza, pessoal. Fiquem à vontade aí, não se acanhem, galera, que isso aqui eu acho muito complicado de entender esse negócio. E é fundamental que a gente entenda. Então, vamos por partes aqui. Ó, todo mundo entendeu o que é essa linha neutra aqui, que está em preto? Sim. Sim. Beleza, né? Tá. Agora, todo mundo entendeu por que a gente selecionou essa área aqui de cima, né? Isso aqui vem lá da teoria. Pega a área superior ao ponto. Todo mundo entendeu por que foi essa área aqui, em azul? Que é a área do ponto, né? Do ponto Ah, até a linha de cima, cara. isso mesmo. A área do ponto até a extremidade. Perfeito. Agora, todo mundo entendeu o conceito aqui que a gente mostrou? O centroide da área azul é o ponto que está bem no meio, pessoal. Se lembrem disso. E acima desse ponto passa uma linha que determina o centroide, né? Aí vocês pensem assim, a área que tem acima dessa linha tem que ser igual à área que está abaixo dessa linha. Beleza. Aí está localizado o nosso centroide. O que isso significa, pessoal? Vocês estão percebendo que essa área azul ela tem 50 milímetros de espessura, de altura, no caso? Onde que está o nosso centroide ali? O nosso centroide ele está localizado a 25 milímetros, quando a gente mede daqui, da parte superior, né, para o centro. Então, a distância do centroide aqui para essa parte superior é 25 milímetros, né? Tá bem no meio? Beleza. Então, agora, pessoal, tendo em vista que a gente sabe isso aí, né, a gente pode fazer algumas observações aí, que nem eu falei para vocês. Outra, cai muito, tem muita pegadinha falando disso, né? E vou imaginar assim, ó, que esse ponto, o ponto A, estivesse aqui, ó, em cima da linha neutra aqui preta. Se ele tivesse aqui, a nossa área de influência seria tudo isso aqui, né? À medida que a gente vai andando, essa área vai diminuindo, né? Porque o nosso ponto está subindo, então a área acima dele vai diminuindo, diminuindo.
até que a gente chegou aqui na extremidade. Beleza, agora a gente não tem mais nenhuma área aqui em cima, pessoal. Então, a área vai ser zero. E, portanto, né, o momento estático de área vai ser zero também. Só que não é o nosso caso. O nosso ponto aqui está numa região intermediária, né? Como é que a gente faz? Beleza. Sabendo aqui a área superior, acaba se tornando muito simples, pessoal. Vamos fazer por partes aí. Primeiro, vamos ver como é que a gente calcula o nosso D. Bom, que distância é essa aqui, essa linha vermelha? Não estraga aí. Qual é o comprimento dela, né? Da linha neutra até o centro dessa área aqui. Bom, pessoal, a gente sabe essa distância aqui, né? Da linha neutra até a extremidade, que a gente sabe, né? Porque é só a gente pegar aqui 125 e dividir por 2. Né? Aí a gente vai ter essa distância da linha neutra até a extremidade aqui da seção, essa extremidade superior. Beleza. A gente tem ali, ó, 125 divididos por 2. 62,5. Então, 62,5 é essa distância aqui da linha neutra à extremidade superior. Beleza. Só que a gente quer essa distância aqui. Como é que a gente faz? A gente pode pegar essa distância aqui, ó, da extremidade superior ao centroide, que a gente sabe que isso aqui mede 25, né, milímetros, e subtrair daquele 62,5 que a gente tinha. E aí sim a gente vai determinar essa distância aqui em vermelho. Então eu peguei e coloquei aqui, ó, 62,5, que é essa distância aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. O 62,25 é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, que eu marquei. Isso aqui é o 62,5. Só que a gente quer essa distância aqui, ó, né? Como que a gente vai determinar ela? Beleza, a gente sabe que essa distância aqui, ó, essa aqui, vale 25, né? Que é a metade de 50. É a distância até o centro aqui, ó. Ixi, apago esse negócio agora. Então, pessoal, a gente vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Esse 62,5 menos 25, né? Milímetros. Então, a gente vai ter isso aqui, que é 37,5. A distância medida daqui até aqui. Beleza. Digamos que a gente foi lá com uma reguinha e mediu a distância aqui até o centroide. Beleza. 37,5. Tudo certo. Agora, pessoal, a parte mais fácil. Qual é a nossa área de influência? É a área superior ao ponto. Qual vai ser a nossa área superior ao ponto? Agora já ficou fácil. Já ficou simples, né, galera? A área superior ao ponto vai ser essa daqui, ó. Essa que está em azul aqui, ó. Essa aqui. Desenho não é o meu forte. Mas é essa área aqui, pessoal, que eu acabei de contornar, ó. Qual é essa área aqui, pessoal? Essa área aqui é muito fácil de determinar, ó. Base vezes altura. Qual é a base? 100 milímetros. E a altura? 50 milímetros. Porque é um retângulo, né? A área do retângulo é base vezes altura. Aqui, ó. Depois, o que a gente faz? Aplica na fórmula. Por isso que eu digo fórmula, eu vou botar para vocês. Não tem com o que se preocupar. Fórmula não se decora. Importante, porque até se a gente souber fazer isso aqui, determinar isso aqui, então é o que a gente precisa saber. É só isso. Só isso não, né? Porque é complexo. Então, a gente tem aqui o nosso momento estático de área, vai ser a área vezes a distância, aquela ali,
Então, eu coloquei aqui na fórmula, direto. Vocês botam na calculadora aí. Vamos ver, 62,5 menos 25 vezes 50 vezes 100. 187.500 milímetros cúbicos. Como eu falei para vocês aquela hora, eu acho isso aqui muito estranho. Porque isso aqui é uma unidade de volume, né, pessoal? Só que não é volume isso aqui. Então, ninguém sabe explicar muito bem. Infelizmente, tem coisas aí dentro da física, dentro da engenharia, que a gente usa, mas que a gente não sabe muito bem como funciona. Então, isso aqui é mais uma coisa, a gente não sabe explicar muito bem, não tem um significado físico muito claro, isso aqui. Mas ele é um elemento muito importante quando a gente vai calcular tensões de cisalhamento, né? Esforços cortantes, que aí sim são coisas que estão no nosso dia a dia e, né, no dia a dia como mecânico, a gente tem que saber essas coisas, né? O que é esforço cortante, fletor. Enfim, esse é um dado de entrada lá para os nossos cálculos, que é muito importante. Bueno, pessoal, alguém aí tem alguma pergunta? Como é que vocês conseguiram entender até aí? Alguém não entendeu alguma coisa dessas contas? Tá de boa, tá de boa. Tranquilo. Tranquilo, então, galera. Tranquilo, tranquilo. Beleza, obrigado. Aí, Pedro, tu que chegou depois aí, se tiver alguma dúvida, manda bala aí que a gente tenta responder. Eu não tava conseguindo. Agora tô conseguindo. Tranquilo. Não, né? Qualquer coisa, Não. chama aí que a gente... Quando é que tu vai botar essa aula aí? Tu vai botar na... Vou botar. Amanhã... É que assim, eu coloco hoje, eu acho que o Rafael coloca amanhã, Tá. Eu assisto. né? Eu Sim. cheguei agora e não tem nada, beleza? Não, a gente vai fazer outro exercício aqui. E aí, acho que eu vou Tá. deixar outro para vocês fazer também. Conforme for, a gente faz até junto aqui. Tá ok. Beleza? Beleza. Bueno, então, galera. Só que, né? Não é só distâncias quadradas que a gente vive, que a gente vê, que a gente trabalha. Muito pelo contrário, né? Na engenharia, na mecânica, na área metalmecânica, quase tudo que é barra que a gente pega lá é circular. E como a gente vê na ilustração aí, pessoal, agora a gente tem um exemplo aí de seção circular, né? E a gente vai ver como que a gente calcula um momento estático de área para uma seção circular. Primeiro, nós temos aqui uma barra ali, que eu estou mostrando para vocês, bem à esquerda. Aqui, uma barra com um raio aí de 30 milímetros, né? O centroide, ou nossa linha neutra, a gente já sabe que está bem na metade, né, pessoal? Porque essa geometria aí, essa seção, ela é simétrica, né? Então, a posição do centroide é bem no meio da seção, né? Tem até uma linha aqui já, ó, nos auxiliando. Essa linha aqui é a linha neutra. Quando a gente pegar uma barra de seção circular, vocês já saibam, a linha neutra está bem no meio, né? Porque essa seção ela é simétrica, né? Bom, na verdade, uma seção quadrada, uma seção retangular é a mesma coisa, vai estar bem no meio também. E é o que a gente mais vai trabalhar aqui. Então, sempre se atentem a isso, pessoal, né? Aí aqui eu tentei fazer uma ilustração. Como é que eu apago isso aqui? Bom, né? Tentei colocar aqui uma ilustração de forma que a gente estivesse olhando aqui de frente, né? Essa seção. E agora, né, a gente vai calcular. Aí eu coloquei um exercício assim, ó, né? Para a gente calcular o momento estático máximo dessa seção circular da barra ilustrada abaixo.
Dica: o momento estático máximo é o que passa sobre a linha neutra. Lembra que eu falei para vocês que quando o nosso ponto estivesse aqui em cima da linha neutra, né, o nosso momento estático de área seria maior, o máximo? Por que isso, pessoal? Porque a nossa área superior, a nossa área de influência, ela é tudo isso aqui que está em azul. Ó. Se o nosso ponto tivesse posicionado aqui, ó, aí seria zero, né? Porque a gente não tem uma área superior, não tem uma área que influencia aqui. Então, né, a gente já tem que saber, bateu o olho, já viu aqui, ó, linha neutra, momento estático máximo, é quando o ponto está bem localizado aqui em cima da linha neutra. Beleza. A gente vai lá e pega toda essa área aqui. Nesse caso, né, pessoal, outra questão que eu acho bem importante. Quando a gente está falando de momento estático máximo, né, eu quero que vocês pensem o seguinte. Imaginem assim, né? Aquela hora nós tínhamos um ponto... Olha só, vou voltar aqui. Nós tínhamos 2 pontos, né, pessoal? O A, né? Que eu falei para vocês que a área de influência ela é superior aqui, né? E o ponto B, que a área de influência é a que está abaixo do ponto, porque ele está abaixo da linha neutra, né? Seria essa área aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Seria essa área aqui, ó. Beleza? Porque esse ponto ele está abaixo da linha neutra. Mas agora, como a gente tem um ponto aqui, ó, bem em cima da linha neutra, bem aqui, ó. Vocês concordam comigo que vocês podem tanto utilizar a área superior como a área inferior, porque ela vai ser igual? Vocês concordam comigo aí, pessoal? Alguém discorda disso? Como é que é? A área superior vai ser igual à área inferior? Nesse caso, sim, né? Porque o teu ponto ele tá bem na linha neutra aqui, tá vendo? Agora, bem no meio, né? Então, se a gente olhar a tua área aqui de cima, ó, agora, esquece essa área azul aqui. Digamos que não tem. A tua área superior é essa daqui, né? Tá vendo? A área que tá acima do teu ponto, né? Essa aqui que eu acabei de contornar. É a tua área superior. Beleza. Só que agora, a tua área de baixo aqui, ela também vai ser igual. Porque teu ponto tá bem aqui no meio. Então, tua área vai ser isso aqui, ó. E essas duas áreas aqui são iguais, né? Porque, como eu falei, a área que está em cima da linha neutra, ela é igual, nesse caso aqui, pessoal, ela é igual à área inferior, né? Entendeu, Rodrigo? Sim, sim. E aí é por isso que aqui tanto faz, quando o teu ponto está bem no meio, tanto faz tu utilizar a área de cima quanto a área de baixo. Não tem problema, tu pode escolher. Mas agora, se teu ponto está acima da linha neutra, tu usa a área acima dele. Se teu ponto está abaixo da linha neutra, tu usa a área que está abaixo dele. Essa aqui. Beleza. Vamos voltar lá para nossa seção circular. Aqui, teu ponto está localizado bem aqui, ó, né? Porque tu quer calcular o momento estático máximo, que está aqui, ó. Só que a tua seção ela é simétrica, né? Então, o que que isso significa? Que essa tua área aqui em azul é igual à área cinza. Não é? Tua seção é um círculo. Então, tanto faz tu pegar a tua área superior quanto a tua área inferior. Claro, isso porque teu ponto está bem em cima da linha neutra. Você atentem a isso. Digamos assim, ó, se teu ponto tivesse aqui, ó, onde eu marquei, ó, ali, qual seria a área que tu teria que pegar? Seria essa área aqui, ó. Área inferior. A área inferior ao ponto. Isso mesmo. Se teu ponto tivesse aqui, ó, a área que tu pegaria Área é a superior. área superior, né?
Essa aqui, ó. Beleza. Essa área aqui. Só que, para nossa sorte, ele não pede esses pontos aqui, que são bem complicados. Ele não pede, né, aqueles pontos. Esse exercício, pessoal, ele só pode vir de duas formas, quando a gente está falando de uma área circular. Ou ele pode vir com o ponto bem na linha neutra, ou ele pode vir com o ponto bem na extremidade. Se atentem a isso. Só pode vir dessas duas formas. Porque quando a gente coloca um ponto aqui, ó, aí entra umas contas muito malucas e é coisa que geralmente não se pede. Bom, então, né, visto esse conceito aí, que a gente já sabe agora que a gente pode pegar tanto a área de cima quanto a área de baixo, né? A área, então, ela pode ser calculada por essa área representada, que eu representei por um semicírculo azul, né? Então, a gente sabe, né, pessoal, qual é a área do círculo? É πr ao quadrado. Qual é a área da metade do círculo? πr ao quadrado divididos por 2, né? Conforme eu botei aqui, ó. Então, se lembra, né? A área do círculo, πr ao quadrado. A área do semicírculo, πr ao quadrado, divididos por 2. Aqui. Né? Então, agora, pessoal, né? Agora é o mais complicado. Como é que vai ser essa distância D? Como é que vai ser esse negócio aí? Acontece, pessoal, que para nossa sorte, né? Tudo isso já é tabelado, já existe tudo isso aí calculado para nos auxiliar. E essa distância D aí, que é a distância entre a linha neutra da seção como um todo, que é essa aqui que está em vermelho, até o centroide do semicírculo, até o centroide da área superior ao ponto. Primeiro, qual é a área superior ao ponto? Essa em azul. Depois, onde está o centroide dessa área, né, pessoal? Que vai, ele está num ponto, né? Ele está nesse pontinho preto aqui, de tal forma que a distância dele é representada por essa fórmula aqui, ó. Isso aqui já é tabelado, galera. Então, o cálculo envolvido aqui é uma geometria bem pesada. Então, eu optei já por dar isso aqui pronto para vocês. Na verdade, pessoal, todo o livro já traz isso aqui pronto. Então, vocês vão ter que acreditar em mim aí, que essa distância D é essa partezinha branca aqui, ó. Então, né, representando a distância. Então, assim, ó, às vezes eu acho mais fácil a gente pegar um exercício que tem uma seção circular. Por quê? Porque a gente já tem a nossa distância tabelada, né, que é esse 4R, ou 4 vezes o raio, divididos por 3π. E a única coisa que a gente precisa se preocupar aqui é em calcular a área, né? E se a gente tem a informação ali do raio ou do diâmetro, a gente calcula isso aqui de letra. Então, fazendo a substituição lá na fórmula, né? Fazendo essa substituição lá, a área e a distância D, deu esse resultado aqui. Eu acho muito simples esse tipo de exercício, porque não é que nem o outro que a gente tem que ficar pensando, em distância tal, distância isso. Aqui não, aqui já está tudo pronto, tabelado. É mais fácil. Aí, pessoal, como é que... Essa aqui é bem mais simples, né, galera?
Vou botar aqui, acho que vocês estão copiando aí, né? Sim. Bueno, pessoal, esse aqui acho que nem tem como ter dúvida, né? Porque é só aplicar aqui na equação, na fórmula. Mas se alguém tiver alguma questão e quiser perguntar, fique à vontade, pessoal. Ele é em milímetros cúbicos, que é a Opa, a unidade unidade. é milímetros cúbicos. Isso que eu acho muito, Ok. eu tava falando, eu acho muito estranho, porque isso é uma unidade de volume, né? Só que fisicamente falando, o momento estático de área, ele não tem uma representação física assim muito clara. Se tu perguntar para ir para até mesmo para os físicos, eles não vão saber te dizer. E se te falar, não vão ter certeza exatamente do que é. Tem algumas coisas assim que são bem estranhas, mas funcionam, né? Bueno, pessoal. Bom, para finalizar, pessoal, a gente tem esse aqui. Eu vou só mostrar para vocês, mas a gente não vai ver isso aqui. A gente não vai fazer conta disso, porque isso aqui entra cálculo integral. Isso aqui é o cão, galera. É um negócio para doido, assim, ó. Então, mas eu acho interessante você saber que existe. E é da onde... Porque essas equações, pessoal, elas vêm de algum lugar, né? Elas não são tiradas do nada. Então, o pessoal aí tem uma matemática pesadíssima por trás. E, pelo menos vou só falar assim para vocês terem uma ideia de onde vem esse negócio. E aí diz, ó, o momento estático da área é o método da integração, né? Então, pessoal, de acordo com esse método aí das integrais, né? A gente vai admitir aí uma superfície plana, né? Qualquer, que tem essa área A aí. Essa área ovalada aí é só para representar, não precisa ser uma área com geometria definida, né? E ela vai ser posicionada, né, pessoal, de tal forma que ela tem ali uma representação de eixos ortogonais, né, x e y, que é um sistema de eixos coordenadas aí para referenciar, né? E como eu disse, essa área aí, ela pode ser qualquer coisa, não precisa ser um oval, pode ser uma área disforme, né, de qualquer jeito, que seja assim, né? Só para a gente ter uma ideia aí. Onde ali, pessoal, vocês estão vendo aquele ponto ali, DA, né? DA é o elemento de área infinitesimal, né? Imaginem que aquilo ali é uma área muito, muito pequena, uma área infinitesimal mesmo, né? Isso é uma área muito pequena. A gente entra alguns conceitos de limite, que é uma coisa bem complexa. Né? Então, na verdade, essa área aí, essa área A, que está nessa geometria aqui disforme, ela é o somatório, né, de vários DAs, várias áreas infinitesimais dessa daqui. Então, isso aqui é uma areazinha muito pequena lá dentro, né? Então, da definição do momento, né, o momento estático de um elemento de área dA em relação a esses eixos coordenadas, né, nada mais é do que o produto da área do elemento multiplicado por sua ordenada em relação ao eixo considerado. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal?
em termos de, em termos de cálculo, o que que isso aí, o que que eu estou querendo dizer com isso? Então, né, o momento estático de área agora é representado por Sx e Sy, Sx na direção x e Sy na direção y. Sx vai ser igual a essa distância y aqui, né, que é do eixo de referência agora, né, esse eixo x, até o ponto que a gente está analisando, vezes essa área infinitesimal. Isso aqui é uma coisa que tende a zero, pessoal. Tende a ser zero essa área de tão pequena. E para o SY, ou seja, o momento estático de área na direção y, né, vai ser essa distância x aqui, ó, do eixo y, do eixo ordenado y, do eixo coordenado y, né, vezes o dA, essa áreazinha pequena aqui. Então, isso é o que diz a definição lá, pessoal. Só que da definição, nós também temos que o momento estático de uma superfície é a soma dos momentos estáticos em relação a um eixo, a um mesmo eixo, né, dos elementos que a constituem. Ou seja, pessoal, aí a gente tem isso aqui, ó. Aí entra o conceito de integral. Por quê? Por que entra isso aqui? Porque aquela área, essa área vermelha aqui, toda disforme, ela é o somatório de várias areazinhas aqui infinitesimais. Ela é composta por isso aqui, ó, né? Ao longo, né, de toda a distância y. No caso do momento estático de área na direção x. E no caso do momento estático de área na direção y, é ao longo de todo x, né? Do eixo x aqui. Ao longo de todo esse eixo x. Ainda assim, né, pessoal, aqui entra outro conceito que é até bem interessante, né? Digamos assim, se o baricentro daquela superfície, o baricentro nada mais é do que o centro de massa do corpo, né? O baricentro dessa superfície ele fosse conhecido, a gente podia ainda calcular o momento estático de área dessa área, né? Dessa superfície por outra definição, que é essa daqui, ó, onde Sx, como eu falei para vocês, é o momento estático de área na direção x. Isso aqui é o centro de massa, pessoal, isso aqui é o baricentro na direção y, e aqui é a área, né? Isolando o centro de massa ou baricentro na direção y, a gente fica com essa equação aqui, e a partir daí, né, isso é bem interessante porque a gente consegue calcular ou determinar a coordenada do centro de gravidade de qualquer seção, desde que a gente conheça um elemento dA representativo, né, da superfície como um todo. Então, isso é o que a gente chama de teoria dos momentos estáticos, pessoal. Só que, para ser bem sincero, galera, isso aqui é uma conta extremamente pesada, que não cabe aqui, não cabe a gente falar disso aqui. Eu particularmente, eu fiz pouquíssimas contas, porque se tu for pensar assim, ó, quando que tu vai pegar uma viga que ela tem essa geometria aqui de seção? Essa geometria disforme. Tu nunca vai pegar uma viga assim, né, cara? Nunca alguém vai pegar e vai construir lá uma estrutura cheio de viga, com seção torta desse jeito aí. Nunca. Tu vai sempre pegar uma viga tubular, por exemplo, um sistema, uma estrutura treliçada lá, tu vai pegar treliça tubular, né? Tu não vai pegar uma treliça que tenha lá as vigas, toda uma seção desse jeito aqui. Isso nunca vai acontecer. Então, a gente não vai utilizar esse tipo de conta aqui, calcular integral. Não faz sentido, né, pessoal? Isso aqui é bom para a gente saber que existe, que a gente pode fazer, mas que, na verdade, a gente não utiliza isso, a gente não precisa, porque as nossas vigas elas têm uma geometria bem definida, quadrada, retangular, tubular, ali circular, né, no caso. Então, não tem por que a gente fazer esse tipo de conta, né, pessoal? Então fiquem tranquilos, isso aqui eu não vou cobrar. Esse tipo de geometria, uma geometria ovalada numa viga, não
Talvez exista aí algum caso muito específico, mas não é o caso aqui. Então, pessoal, eu queria agora que vocês calculassem o momento estático do ponto B, né? Aqui, ó. Deixa eu ver que horas são aqui. Deixa eu ver, falta 20 minutos aí. No caso aqui, o ponto D ali seria o 62,5, a distância, 62,5 menos os 30. Não, não. Olha só. A distância aqui, né? Essa distância aqui tu falou correto, né? Que é 62,5. Essa aqui, né? Tá. Só que a nossa área que está abaixo do ponto B é essa daqui, né? Vamos ver. É 30. Tá vendo? Né? Que tem espessura de 30. Tá. Só que a distância que a gente quer é a distância da linha neutra até o centroide, né? Ao centroide dessa área que está abaixo do ponto B. O centroide, ele está localizado Então bem é aqui, ó. menos... Tá vendo? Então, tu não diminui Tá, os tu fez 30, porque conta senão tu aqui. ficaria aqui, né? Quanto que tu vai diminuir aí? 15. 15, beleza. Certinho. É menos 15 aqui. Menos 15. E aí tu vai ficar com essa Tá. distância aqui, né? Quanto que dá aí? Acho que Sim, te dá entendi. 62, 62,5. 47,5. isso aí, 47,5. 47,5. E a tua área ali, como é que vai ser? Qual vai ser o valor que tu vai botar agora? 30 vezes 100. Vezes 100. Base vezes altura, né? A área do retângulo. Isso. Aí bota na fórmula lá. Te lembra da fórmula aí? Tu copiou? É a área de influência vezes a distância. Vezes essa distância. O D ali. É Bota aí na calculadora para nós. $142.500. 2.500. Isso aí, 142.500 milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos. É. Pessoal, nunca esqueçam de botar a unidade, beleza? Esse negócio, eu sei que às vezes o cara tá meio distraído, esquece. Mas é importante, velho. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida aí? Por enquanto, a gente vai ficar com a geometria
de seção circular e retangular. Retangular é a mesma coisa que quadrada, pessoal. É a mesma coisa. E só que na aula que vem a gente já vai entrar em geometria em T. Tem duas vigas que são muito importantes para nós também, que são as vigas em T e são as vigas em I. Vocês já devem ter visto aí aquelas vigas em T, né? Que são o trilho de trem. Não, o trilho de trem é em I, na verdade. Assim. E tem as vigas em T também, que são assim. E aí, acho que aula que vem a gente vai entrar nessas vigas aqui. É a alma e duas abas. Isso aí mesmo. Uma alma e duas abas ou uma alma e uma aba. Aí é o I. A viga I. Tem a viga U também, né? Tem a U também. Mas eu, particularmente, eu nunca vi, cara. Nunca vi onde é que se usa essa aqui? É onde tem muito em vários lugares, né? Em fábrica, né? É que Viga U. eu não tenho É uma muito vivência usado. muito grande na indústria, não. É que tem assim e tem viga U de chapa dobrada, né? Ah, sim, sim, sim. Sim. Ah, Entendeu? E é deve muito ser legal de usada. falar. E ela é bastante utilizada, mais do que a I e a viga T. Isso aqui é mais para estrutura mesmo? É, para estrutura até de telhado se usa. Ah, que bacana, cara. Legal aí, vivendo e aprendendo, ó. Eu achei que não era tão utilizado. Mas Olha, pelo meu conhecimento, é a mais utilizada. sim, bacana, cara. Bacana. E lá nos livros também a gente encontra tudo isso aqui tabelado. Tem Viga em C também, eu não sei se tu já viu. Já deve ter visto também. Aquelas C. assim, em C. Ah, tá. Sim. Eu não sei para que nunca vi também, assim, mas tu aí já deve ter visto, provavelmente. Tem algumas lá nos Estados Unidos, o cara encontra outros formatos também. Aqui no Brasil, acho que deve ser mais comum essas aqui, eu acho. Tá, mas não seria mesmo a Viga U, porque ela tá. Só que ela tá na vertical. Sim, mas é porque muda aqui ó, o centroide, entendeu? Essas coisas no, no, com relação às contas, muda o centroide. Por exemplo, aqui o centroide é bem no meio, ó. Ah, tá. Aqui. E essa aqui é aqui já, ó. Ah, tá. Claro, se tu Elas virar, dá pegam. a mesma coisa. Só que lá tem as Só que, tabelas para os dois jeitos. Assim. só que ela tem uma espessura na ponta e quando chega na alma ela tem uma espessura mais grossa, né? Ah, é. Aí tudo lá nas tabelas tem isso aí. Se eu não me engano, lá a designação é W, alguma coisa por alguma coisa, né? Que aí tu pega lá as dimensões da É, alma e das abas. sim. É Essa bem. aqui que tu botou a primeira aqui parece chapa dobrada. O Viga U de chapa dobrada. Essa aqui parece chapa Viga U mesmo, né? Sim. Que é mais resistente, né? Mas aí é a União Soldada? Qual? Essa dobrada? Isso. Não, a dobrada é só dobrada, pega a chapa e dobra já, né? E não, essa aqui ela vem, não é soldada, ela vem inteiriça. Só que ela, como eu te disse, ela vem na ponta ela vem com uma medida e mais perto da alma ela fica mais grossa. Ah, verdade. Ela tem mais resistência, né? Do que Isso, a chapa mas dobrada. é mais resistente. Justamente deve ser por isso que eu falei para vocês, ó. Aqui no meio a gente tem um cisalhamento maior. Já vou até adiantar isso para vocês. No meio aqui, pessoal, onde passa a linha neutra, a gente tem um cisalhamento maior. Aqui é onde o cisalhamento é máximo. Ou seja, onde é o nosso esforço cortante, né, o esforço que tem tendência a cortar as coisas, ele é maior aqui no centro. E na extremidade, ele é menor, né? Então, por isso que às vezes é bom a gente ter uma alma resistente, aqui bem no centro, né, mais resistente, mais espesso. A gente vai ver essas coisas aí depois quando a gente chegar lá. Com mais calma. Pessoal, tem que fazer chamada aí para vocês.
Rapaz, que demora para abrir esse negócio. Aí. Pessoal, a gente tem 2 horas de atendimento por semana. Que dia fica bom para vocês aí? Eu pensei que a gente podia fazer na terça e na quarta, depois da aula. Ficar 1 hora aí a mais na terça e 1 hora a mais na quarta. Tá bom para vocês? Por mim, deu tranquilo. Eu trabalho de noite.